Aleluia, amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Que a bondade do Senhor te alcance nesse dia, que você possa encontrar paz e descanso. Que nessa noite o Senhor possa transmitir a sua segurança e o seu amor a todos os nossos corações, amém? Amém. Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu estou com essa camiseta aqui. Essa camiseta é referente àquilo tudo que está acontecendo nesse final de semana, a Holy Fest. E foi uma bênção ontem, irmãos. Ontem nós tivemos um dia intenso na presença do Senhor. Em torno de 110 jovens e adolescentes reunidos aqui ontem. E foi um mover. Foi algo sobrenatural da presença do Senhor. Você vê os jovens e os adolescentes rendidos aos pés do Senhor, entregando a sua vida e entendendo que eles têm uma identidade e um propósito. Isso é poderoso. Sabe, Deus tem feito coisas poderosas em nossas vidas nesse ano de portas abertas. Aqui já está escrito algo poderoso. Movidos pelo Espírito. Achei muito bonito isso aqui. Olha que interessante a palavra, movidos pelo Espírito. E é tudo aquilo que nós estamos falando nesses dias e vamos falar muito nesses dias. Então se prepare para ser movido pelo Espírito. Ser movido pelo Espírito não é você se mover, mas é o Espírito mover a sua vida em tudo aquilo que você tem como promessa de Deus para esse ano. Eu compartilhei com você semana, não passada, mas retrasada, de sermos movidos pelo Espírito. E o pastor, ele está lá na igreja do pastor Marcos, na Vila Ema, ministrando lá. Ele compartilhou para me trazer uma mensagem. E eu sinto no meu coração que eu queria muito falar sobre portas abertas, muito. Mas Deus me deu outra direção nessa semana. E eu quero compartilhar uma palavra com você. Porque talvez você está aqui nesta noite, mas você não está bem consigo mesmo. Talvez a sua alma não está bem. O seu sentimento não está bem. Sabe, ali no momento da adoração, do louvor, eu estava ali adorando ao Senhor. E Deus colocou algo no meu coração. Sabe que existem pessoas aqui chateadas com Deus. Sabe, existem casais aqui que estão tristes com Deus. Você tem culpado a Deus por muitas coisas não ter acontecido na sua vida. Você tem colocado muita culpa em Deus, achando que as coisas não aconteceram porque foi Deus. É Deus que não está fazendo, é Deus que não está abrindo a porta, porque isso acontece para outros, porque isso não acontece para mim. E isso gera uma revolta no teu coração. E Deus colocou isso no meu coração hoje, ministrando isso na minha vida. Porque você está aqui, mas você está de uma forma religiosa, como uma obrigação, mas você não está em espírito. Você não está em espírito. Você está aqui de uma forma religiosa porque tem que vir. Mas Satanás está roubando o seu casamento. Satanás está roubando a sua vida financeira, a sua saúde, e você não está percebendo. Existem pessoas aqui que não estão percebendo o agir das trevas. Sabia que Satanás, ele trabalha contra você todos os dias? Lá em Pedro fala, fique atento todo momento, porque Satanás é como um leão. Ele só está procurando uma brecha para te devorar. Sabe, Satanás, ele está vendo somente uma brecha do teu coração, do seu sentimento, para te atingir, gerar acusações, gerar depressão, gerar sentimentos contrários. Isso gera revolta no teu coração. Você talvez está assim nesta noite. Eu sinto no meu espírito, você está assim nesta noite, abatido. Abriu mão das coisas de Deus, sem propósito, sem visão, sem clareza, sem entendimento. Sabe, irmãos, Deus não envia enfermidade. Deus não mata crianças. É tão duro, irmão, quando as pessoas têm esse entendimento que Deus manda enfermidade, que Deus mata criança. Foi Deus que fez? Não. Eu não sei por que acontecem essas coisas, mas Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu já venci esse mundo, mas haverá dias de lutas. Há um levante todo momento contra a sua vida, porque você é ungido do Senhor, e você não percebe Satanás agindo na sua vida. E a culpa tem que ser para Deus. Deus não mata crianças. Deus não manda enfermidades. Não, esse não é o Deus. Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Se Ele diz que vai fazer, então Ele vai fazer. Então para de olhar para si. Olha para o Criador. Olhe para o céu.
Olhe para o que Cristo já fez por você. O Pai entregou o seu próprio Filho para morrer por você. Então entenda, irmão, que muitas das vezes você cai numa mentira, uma cilada do inferno em sua vida. Gera acusação em você. E você tem abrido a mão do propósito eterno que Deus tem te dado. E Satanás está roubando a sua casa e sua família. Eu falo isso da parte de Deus. Porque Satanás está roubando o seu casamento e você está abrindo a mão das coisas. Não vai mais para a célula, não participa mais dos cursos, não quer ir para a conferência, não quer jejuar. E Satanás está agindo contra a sua vida. Irmão, as pessoas que você anda é aquilo que você é. Entenda isso é bíblico. As pessoas que você ouve tornam uma realidade na sua vida. Ande com Deus. Ande com as pessoas certas. Ouve as pessoas certas. Pessoas que falam na sua família, no seu casamento. Isso vai trazer direção à sua casa e sua vida. Isso é algo muito claro para você, meu irmão. Eu não estou aqui para te acusar, porque nós pregamos no Evangelho da graça, do favor, do perdão, porque essa é a verdade. Você é totalmente perdoado dos seus pecados, passados, presentes e futuros. O Senhor já levou sobre si todo o jugo. Não há nenhuma condenação em sua vida. Mas você vive debaixo de condenação. Não está sendo movido pelo Espírito. Não está sendo movido, está no natural. As portas já estão abertas. Já estão abertas. Mas parece que ainda há ferrolhos. Sabe o que é ferrolhos? Trancas. Portas. Parece que as portas estão fechadas, mas não, já estão abertas. É que os seus olhos estão fechados para ver o que Deus está falando com você. Você está ouvindo você mesmo. E você não está ouvindo o que Deus está falando, mas você está ouvindo as circunstâncias. E Satanás está agindo contra você a todo momento. Deus já deu uma porta. Deus já deu uma palavra. Se apropria dessa palavra. Se apropria dessa promessa. E viva e venha reinar em vida. Porque isso é a graça de Deus. É o favor de Deus. Tudo é pelo favor, tudo é pela graça. Ontem nós tivemos aqui 110 jovens e não foi por nós. Foi favor, foi graça, tem nada a ver com o nosso trabalho. Sim, há trabalho, há muita dedicação, há muito investimento. Mas o favor é tudo, é suficiente. E você tem um favor. Pare de colocar dificuldades em certas circunstâncias. Vira a página e segue a sua vida crendo que algo vai acontecer. Se não aconteceu, amém. Deus está em todas as coisas. Mas Deus não está nisso. Nesse pensamento que Satanás está agindo no teu coração. Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou isso no meu coração. Porque essa semana eu ouvi muitas notícias ruins de pessoas muito próximas de mim. E Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu quero ler com você então em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Esse versículo Deus tem falado comigo desde o começo do ano. Pode colocar na linguagem Yara, por favor? Aqui na minha linguagem ele diz assim, na NVT: confie no Senhor de todo o coração. Grava isso, coração. Confia no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Aqui na linguagem Yara, ele diz assim, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não intrigues no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele vai o quê? Endireitar. Ele vai endireitar os seus caminhos. Sabe, você precisa confiar. Talvez você não confia. Por isso que muitas vezes a sua vida está assim. Falta de entrega. É tão poderoso quando um pai e uma mãe vêm aqui no altar e entregam o seu filho. Mas será que ele está entendendo realmente o que está fazendo? Aquele filho não é mais dele. Ele está entregando para o Senhor Jesus. Esse filho agora te pertence. Talvez você é um pai, uma mãe, que você está muito triste em relação aos seus filhos. Por quê? Porque você ensinou o caminho que deve seguir. Desde criança, trouxe para a igreja, levou para a célula. Só que o seu filho cresceu. Mas agora ele não quer mais a igreja, não quer mais Deus. Não quer mais Deus. Se desviou do caminho do Senhor. E você fica triste por isso, chateado por isso, acusado por isso, porque Satanás age nas suas emoções, mas você não entendeu que um dia você confiou, você entregou o seu filho, você entregou a Ele. Sabe, eu quero te transmitir essa paz, a sua parte você já fez, agora continua orando para o seu filho,
Porque muitas das vezes você abre mão do propósito por isso. Se sente envergonhado, que as pessoas vão pensar de mim. Não. Um dia no altar você entregou. Ó Senhor, esse menino é seu. Essa filha é tua. E eu vou fazer, eu ensinei. Eu levei para a célula. Eu eduquei. Mas agora ele tem já 18 anos, 19 anos. Se perdeu. Sabe, tem uma pastora chamada Helena Tanuri. Grande mulher de Deus. Muito conhecida pelo ministério Diante do Trono. E a sua filha é cantora. Ela participava de Crianças Diante do Trono. Menina de Deus, cantava. Cresceu a menina. Foi para a faculdade. O que aconteceu com ela? Começou a andar com pessoas erradas. A menina entrou no movimento feminino. Se perdeu. Está se prostituindo. A menina que cresceu no caminho do Senhor Jesus, filha de pastora, de pastor, menina que era usada por Deus, mas chegou numa fase que se perdeu. Se perdeu pelo nível de relacionamento, de amizade, começou a despertar para outras coisas, perdeu o coração. Perdeu o coração. Hoje está no mundo. É triste ver. Eu vi o Instagram dela, dói. Envolvido com uma coisa assim, muito absurda. Eu falei, meu Deus, como chegou nesse nível? Dói o coração do pai e da mãe ver o seu filho assim. Talvez você é assim. Mas ela nunca abriu mão do propósito. Eu estou orando por ela, eu estou clamando por ela, para que Deus alcance a vida dela. Irmão, já houve uma semente no coração dela, e essa semente é do Senhor. Você plantou, mas alguém vai colher, algo vai acontecer, porque isso vai crescer, e Deus vai alcançar o coração dela. Porque você confiou. Sabe, você precisa confiar o seu casamento no Senhor, a sua vida financeira, a sua saúde. Confia no Senhor. Sabe, é como esse versículo está dizendo, confie no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não depende do seu próprio entendimento. Não depende do seu próprio entendimento, daquilo que você acha. Muitas das vezes eu e você ficamos no achismo. Não, eu acho isso, eu penso nisso. Não, confia no que Deus está dizendo ao seu respeito. Confie na palavra que Deus está liberando ao seu respeito. Ele diz mais, busque a vontade dEle. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para a sua vida, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Fala para o irmão que está ao seu lado. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Irmão, é boa, é perfeita, é agradável. Mas parece que às vezes não é. Porque talvez está no nosso próprio entendimento. Não. Busque a vontade dEle, é boa, perfeita vontade. E como existe pessoas que buscam as suas próprias vontades, buscam as tomadas de decisões por si mesmo, não busca direções do Espírito, ser movido pelo Espírito. O Espírito te dá o quê? Direções. Então busque a vontade de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho. Sabe, eu ando as portas abertas. Talvez você ache que as portas estão fechadas para você, mas não. Sabe, o Senhor está endireitando seus caminhos. Talvez você está tomando decisões erradas e o Senhor está mostrando, não é isso aqui, é isso aqui, ó. É isso aqui, vai para a direita, porque a porta está ali. O Espírito vai te conduzir. Mas como isso? Através do confiar. Quando você confia no Senhor, sabe, o Senhor vai mostrar o que Ele tem para a sua vida. Ele vai endireitar os seus caminhos. Precisamos confiar de todo o nosso coração. Abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 21. Provérbios 4, versículo 21 ao 22. Ele diz assim, vou ler na minha linguagem NVT. Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem as minhas palavras. As minhas palavras. Não perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração. Grava novamente isso. Coração. Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Olha que interessante isso. Ouve bem as minhas palavras. O que é ouvir as palavras? O Evangelho. Ouça bem a palavra do Senhor, porque isso alimenta o teu coração. Quando você ouve a palavra de Deus, ela traz o quê? Saúde. Irmão, a saúde está na palavra de Deus. A palavra de Deus torna você saudável, torna você belo, torna você feliz, torna você alegre.
Sabe, a palavra de Deus está falando isso. Não preste atenção no que eu estou dizendo, as minhas palavras. Sabe, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, o evangelho, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Deus, você ouve o evangelho, isso gera o quê? Poder de Deus sobre a sua vida. Isso gera saúde de Deus sobre a sua vida. Isso gera provisão para você ouvir a palavra. Irmão, como é importante ouvir a palavra de Deus, buscar a direção de Deus pela palavra, buscar a palavra de Deus, comer da palavra, se alimentar da palavra, beber da palavra, envolver onde está a palavra. Nós vamos ter agora o cursão. Faça o cursão, dedica aos cursos, para gerar conhecimento, ter clareza, isso é importante. Isso vai gerar presença de Deus sobre a sua vida. Mas lá em João, capítulo 14, versículo 4, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Só a partir desse versículo diz: não se turbe o vosso coração. Você sabe que quando você não ouve a palavra, o seu coração, ele está perturbado. O seu coração, ele está agitado. O seu coração está, sabe, perturbado. Há uma turbulência no teu coração. A palavra de Deus é bem clara. Não ande preocupado. Não enche o seu coração de preocupações. Mas crede no que o Senhor está falando. Crede também na pessoa de Cristo. Então é precioso você entender o coração. Eu quero dizer para você o que é o coração. Sabe, eu aprendi que o coração é o Espírito Santo, mas eu entendi, estudando e percebi que não é. Quando nós falamos do Espírito, do coração, nós achamos que é o Espírito Santo, mas não é. E a palavra de Deus está falando aqui: guarda o teu coração. Guarda o teu coração, não se perturba o vosso coração. Desde o começo estou falando, guardar o coração, guardar o coração. Então eu quero mostrar para você o que é o coração. Então, continuando agora no versículo 23. Versículo 23. Ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha que interessante isso, o Senhor está falando sobre tudo que você deve guardar, acima de tudo que você precisa guardar em sua vida. Nós achamos muitas vezes que precisamos guardar a nossa vida financeira, a nossa saúde, mas não. O Senhor está falando, primeira coisa, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida, a fonte da vida. E se você tem um aplicativo, irmãos, chamado Olive Tree, é uma Bíblia, chamado Olive Tree. E nesse aplicativo, existe uma Bíblia que você compra lá. E quando você clica na palavra, ela te traz a origem do original, o hebraico. E se você clicar no coração, ele vai traduzir para você o significado do original, do coração desse versículo. Então, quando Deus está falando sobre guardar o seu coração, a tradução aqui é LED. LED. É LED. O que é LED? Sabe, muitas vezes nós achamos que é o Espírito Santo, é a alma, mas não. Olha que interessante isso aqui. É LED. E o significado da palavra coração aqui no hebraico quer dizer mente, pensamentos, imaginação. Então a palavra de Deus está falando aqui que nós devemos guardar a nossa mente, guardar a nossa imaginação. Guardar a imaginação. Para você ficar claro isso, como é importante guardar a imaginação, porque Deus nos orienta a isso. Então abre em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Põe na linguagem viva, Gabriel, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim: o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos o levaram unicamente para o mal.
Olha que novamente, imaginação, o coração. Coração, imaginação. O Senhor mandou o dilúvio por causa da imaginação daquela época. Os pensamentos errados. Então o Senhor colocou um propósito na vida de Noé, uma arca. E o Senhor convidou Noé, venha para a arca, porque Deus já estava na arca. Mas depois que acabou o dilúvio, o Senhor disse, vão para a terra, porque Deus ficou. Porque Deus é o primeiro a entrar e o último a sair. Aquele que era e aquele que há de vir. Ele é o primeiro e o último. Por que ele fez tudo isso? Pela imaginação daquela época. Ele percebeu, ele viu a imaginação, a crueldade da imaginação dos seres humanos. Ele viu isso como mal. Ele trouxe um propósito, eu vou fazer tudo de novamente. Imaginação. Então lá em Provérbios fala que devemos guardar acima de todas as coisas a sua imaginação. Agora pensa bem, como que é a sua imaginação? Eu posso falar da minha. Porque quando eu era garoto, tinha 6 anos de idade, eu morava em Desafio Jovem do Rio Claro. E quando eu morava no sítio, durante a noite, eu ficava imaginando. Imaginando o quê? Se meu pai e minha mãe morrer, o que vai ser de mim? Já pensou nisso? Eu começava a chorar, desesperado. Meu pai falou, o que está acontecendo? Você vai morrer. Eu falei, como assim? Imaginação. Estou casado. E quantas vezes a minha imaginação já levou a pensar, se minha esposa morrer, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Você percebe como a sua imaginação é atacada? Porque a imaginação te traz uma imagem dentro de você. Isso gera o quê? Um comportamento, medo, sentimentos. Isso afeta toda a sua alma, a sua vida. Imaginação. A sua imaginação é muito importante, irmão. Talvez você cresceu imaginando coisas ao seu respeito. Eu fui assim. A imaginação leva você a ter medo. A imaginação leva você a ter comportamentos, decisões, porque a sua imaginação deve estar sendo atacada diariamente. Dardos inflamados, setas malignas atingem na sua mente. Existe um livro chamado, da Joyce Meyer, Campo da Batalha da Mente. Leia esse livro. A maior batalha é a sua mente. É os seus pensamentos, diariamente. Os seus pensamentos é onde está o seu domínio, a sua vontade, as suas ações, tudo começa pela mente. Principalmente a sua imaginação. Você imagina coisas ao seu respeito. Você acha que você não pode, que você não consegue, que o seu casamento está um fracasso, que o seu casamento vai destruir, que você não pode ser pai, que você não pode ser mãe. Imaginação. Isso gera uma crença em sua vida, e gera um comportamento. E a sua imaginação diariamente é abalada. E o Senhor nos ensina a guardar a nossa imaginação. Aquilo que você vê. Irmão, por isso que é importante, todos os dias, quando você acordar, não fale aquilo que você está vendo, mas fale aquilo que você crê. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou totalmente perdoado. Eu tenho a bondade de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Porque é o que eu creio. Porque você for falar aquilo que você está vendo, sempre vai ser derrota em sua vida. Imaginação. Irmão, diariamente nós somos atacados em nossa mente. Perceba bem. Eu sou assim diariamente. Isso gera o quê? Perturbação. Então a palavra de Deus fala, não se perturbe o vosso coração. Credes no que Deus diz ao seu respeito. Credes em mim, credes na palavra. Não permita que a sua imaginação se sinta perturbada, desanimada. Crede na palavra de Deus. Jeremias diz, é eu que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. E o pensamento dele é o pensamento de paz, de um futuro. Então os pensamentos que Deus tem é muito bom ao seu respeito. Mas você percebe que a imaginação, a imagem que você tem de você é muito ruim. Provérbios fala também sobre isso. Assim como eu me imagino, assim eu sou. A maneira que eu me enxergo é a imagem que eu tenho de mim mesmo. Talvez você ache que você não pode. Por isso que você está assim, vivendo dessa maneira. Parece que nada dá certo para você. Por isso que muitas vezes você é passivo. Porque o passivo é o natural. E o ativo é o Espírito. E você tem um Espírito Santo sobre a sua vida. Mas você não consegue ser ativo. Porque está no natural. Precisa ser o espiritual. Irmão, nós somos Espírito. Nós somos Espírito. Opa.
Nós somos espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. O corpo, ele se move, ele se toca no físico. A alma, onde estão nossas emoções, mas o espírito é você. Por isso que o mundo já está perdido, porque não tem um espírito. Quem está neste mundo já está condenado. Mas agora que você, que tem a presença de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo é vivo, mas vive de uma forma que não reina, que não cresce, que não avança, imaginação. Se muitas vezes você não sabe quem você é, você tem dúvida do seu propósito, falta de convicções, por causa da sua fé está abalada. Porque isso só acontece comigo? Porque isso só acontece comigo? Porque para mim tudo dá errado, nada dá certo para mim. É a tal da justiça própria. A justiça própria. Eu não mereço isso, passar por isso, eu não mereço por isso. E não, irmão, realmente você não merece nada. Eu não mereço nada, eu não sou nenhum digno de estar aqui. Mas isso é graça, isso é favor, isso é porta aberta sobre a sua vida, tudo tem a ver com o Senhor na sua vida. Livra-se da justiça própria, para de orar para você mesmo, você não merece nada mesmo, mas Ele te faz você merecer todas as coisas, porque Ele te fortalece, Ele te capacita, porque Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te justifica, Ele te dá a sua bondade, o seu amor, e Ele abre portas, Ele leva você a viver o sobrenatural, Ele leva você a andar sobre as águas, Ele leva você a experimentar coisas boas. Você percebe que muitas das vezes nós só olhamos para nós mesmos, ficamos olhando para a nossa própria realidade e não estamos percebendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus já curou você, Deus já abriu porta para você. No momento da crise o Senhor te supriu, Deus usou pessoas para te suprir, o Senhor te deu alimentos, o Senhor te deu provisões. Irmão, eu conheço vários testemunhos no nosso meio de pessoas assim. No momento da dificuldade, vira a mão de Deus, o favor de Deus. Mas por certas circunstâncias, já estão abrindo mão de tudo. Justiça própria. Não estão sendo movidos pelo Espírito. Estão no natural. Estão achando que as coisas não vão acontecer. E na verdade as coisas já aconteceram para você. É a forma que você está crendo. É a forma que você está vendo. É a forma que você está confiando a sua vida, o seu futuro no Senhor Jesus. E a palavra é bem clara. Não permita que o seu coração esteja perturbado. Guarde a sua imaginação. Guarde a sua imaginação. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A sua imaginação tem dirigido a sua vida, meu irmão. A imagem que você tem de você mesmo tem te direcionado a sua vida. Mas o Senhor te deu uma mente, a mente de Cristo. E Romanos diz, não se conformai com este mundo, mas renovai pela palavra de Deus, a mente transformada. Você tem a mente de Cristo, a sua mente é transformada, então ande de acordo com a palavra que Deus diz ao seu respeito. Não permita a mente natural, porque isso não é a sua mente é espiritual, a sua mente é poderosa, e o Senhor te dará coisas preciosas. Você sabia, irmão? Você já viu aqueles filmes de guerras antigos, na época medieval? Sabia, já viu aquelas, não sei o nome, mas é catapulta, aquelas pedras que os caras lançam aquela pedra longe? Você sabia que isso está na Bíblia? Foi Deus que deu uma criatividade para um rei. Como é isso? A mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, Deus vai te dar criatividade para coisas que não existem. Não havia naquela época, mas Deus deu para um homem para vencer uma batalha, uma estratégia. O Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te dar coisas maiores. Mas a sua imaginação não permite viver isso. Porque você acha que não é para você, que é muito difícil. Não, mas o Senhor está dizendo, é para você. O Senhor vai te dar coisas novas, maiores. Sabe, Abraão, ele queria ser pai. Abraão, ele tinha uma promessa que seria pai. E dele, todas as nações seriam alimentadas. Por isso que ele é conhecido o pai da fé. Mas Abraão demorou 25 anos para ser pai. Eita, por que as coisas demoram, né, irmãos? Mas existe uma passagem em Gênesis, que eu não vou ler agora por causa do meu tempo. Mas olha que interessante isso. Que teve um rei que falou, vai lá até Abraão, e Abraão vai orar por todos vocês e por todas as suas esposas. Naquele momento, Abraão não era pai. A sua mulher era estéril.
não podia ter pai. E a sua idade estava acima. Mas ele tinha uma promessa. Mas você sabia que Abraão ele foi direcionado a orar para essas esposas, por todo aquele reino? Mas você sabia que aquelas mulheres também eram todas estéreis? Por que Deus faz essas coisas? Talvez existem certas coisas que estão demorando para você, mas você percebe que Deus sempre coloca pessoas da mesma maneira da sua, porque Ele quer te usar para abençoar outras pessoas. Ou talvez você está abrindo a mão do propósito de Deus, e Deus quer fazer as suas feridas para curar outras pessoas. Imagina Sara vendo isso, porque agora aquelas mulheres podiam engravidar, mas ela não. Que loucura! Um homem que ora para outras serem curadas, mas a sua própria esposa não é curada. O que acontece? Está demorando, mas a promessa chegou para ela um dia. É você entender o propósito que Deus deu para a sua vida. Existem coisas que talvez estão demorando para você, parece que as coisas não estão acontecendo, mas se Deus falou para você, vai acontecer. Então não abre mão do propósito, abençoa as pessoas, participe do reino de Deus, e guarde a sua imaginação, porque nessa circunstância, Abraão podia perder o coração. Eu vou orar para outra, se eu quero aqui ser engravidar e não consigo? Eu pensaria assim, como assim, Deus? Mas Abraão não, ele teve fé, e foi usado por Deus. Sabe, as suas circunstâncias, muitas vezes você não está entendendo por quê, mas há um propósito em todas elas. Deus está por você, Deus está com você. Somente creia em Deus, creia em Deus. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Quero te mostrar uma pessoa como eu e você, que também quase perdeu o coração. Sabe, Elias é um dos maiores profetas. Elias é um grande homem de Deus. Elias é aquele homem que fez cair fogo do céu. Elias é aquele homem que fez multiplicar azeite na botija. Elias é aquele homem que orou, que fez parar de chover. Mas também é aquele homem que fez voltar a chuva. Elias é um homem extraordinário. Elias é um homem de Deus, movido pelo Espírito. Mas também ele era natural, como eu e você. Muitas vezes nós vemos muitos homens de Deus, olhamos para eles e falamos, meu Deus, parece que esses homens não têm fraqueza, mas tem fraqueza sim, como você também tem. Talvez você está assim com fraquezas, por causa da sua imaginação, por causa dos seus pensamentos, por causa daquilo que você está imaginando, na circunstância que você está vendo. E eu quero te falar sobre Elias, porque essa foi a palavra que Deus me deu, e eu quero correr, porque o meu tempo já está terminando. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, ele diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Por quê? Porque se você vê no capítulo 18, Elias fez aqui, caiu fogo do céu. Os sacerdotes fizeram uma oferta a Baal, mas não acontecia nada. E até Elias zombava deles. Clama mais forte, para ver se algo acontece. Mas quando Elias orou, o fogo do céu caiu. Algo extraordinário. Mas aqui, o Acabe está contando para Jezabel. Jezabel é uma grande rainha daquela época. Tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, até amanhã nesta hora, e eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de pé de giesta e orou pedindo para morrer. O irmão, olha que situação, ele orou pedindo para morrer.
Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não... Tira minha... Me perdi aqui, perdão. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé da giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu o alimento e lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo o Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e põe-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em forte vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou, agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vai para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Só até aqui. Olha que interessante essa história. Um homem de Deus, um homem que era movido pelo Espírito, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, que movia o sobrenatural, mas teve medo. Teve medo de uma mulher chamada Jezabel, que ameaçou ele. Como pode isso? Uma pessoa que faz cair fogo do céu, faz coisas extraordinárias, vai ter medo de uma mulher chamada Jezabel? Mas sabia que Jezabel era uma rainha que matou vários profetas daquela época? A sua alma ficou abalada pela notícia. Muitas das vezes você é como Elias, vê as notícias, vê as circunstâncias e tem medo, se esconde. Você é um homem de Deus, você é usado por Deus, você é um instrumento de Deus, mas existem circunstâncias que atingem você, e você se esconde no deserto, se esconde numa caverna, você se isola. E Deus falou isso comigo nesses dias, sobre isso, como Elias. Você está sendo movido pelo Espírito, mas as circunstâncias que estão se levantando na sua casa, no seu casamento, que estão abalando você, que estão te levando ao deserto, à caverna, e as portas estão abertas, as coisas estão acontecendo, mas você não está olhando para isso. Sabe, eu recebi uma notícia tão triste. Tem um amigo meu, amigo da minha esposa, que abençoaram tanto o nosso casamento. Eles são discipuladores da Rafaela, amaram ela, cuidaram dela, e a sua esposa me procurou, pedindo ajuda, pedindo oração, porque o marido dela entrou numa profunda depressão. Abriu mão da liderança, era discipulador, abriu mão da rede, das células, até do próprio trabalho. Entrou numa depressão, colocando um peso sobre ele, falando que não consegue, que não é bom, que não é suficiente. Eu fiquei, meu Deus, como pode isso? Uma pessoa tão usada por Deus, abençoou toda a minha vida, mas entrou num sentimento de acusação, de justiça própria, está olhando tanto para ele, e não percebe o que Deus fez na vida dele. Muitas das vezes, irmãos, assim está a sua vida, como esse irmão irmão, tão precioso. Deus abençoa tanto a sua vida, você é tão um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas,
Mas por certas coisas que não aconteceram na sua vida, você quer abrir mão de tudo. Mas espera aí, se Deus prometeu para você, então Ele vai cumprir, meu irmão. Mas se Deus não prometeu, então ora, porque talvez não é a porta que está aberta para você, a outra porta é para você. E eu orei para essa pessoa, orei com a minha esposa por ela, porque você talvez esteja assim também. Uma gota d'água, você quer abrir mão de tudo. Abrir mão da igreja, do chamado, do propósito. E Deus já te usou tanto. Você é uma bênção, você é usado na sua célula, mas certas circunstâncias estão em contra você, certas notícias, como a Jezabel, um espírito dominador, que dominava aquela época, e Elias teve medo de uma pessoa, ao natural. Mas Deus falou com ele. Deus não falou um terremoto, Deus não falou na tempestade, Deus falou no silêncio. Sabe, Deus está falando com você todo dia no silêncio, mas você está querendo algo mais maior. Todo momento Deus está falando com você, mas você está atrás de um profeta. Eu não preciso ouvir uma profecia, mas Deus já está falando com você em todas as circunstâncias, o que você está fazendo. Todo momento o Senhor está falando com você em áreas da sua vida, mas você não está ouvindo a voz do Senhor. Elias, ele ouviu a voz do Senhor, no sussurro, e através da voz ele trouxe uma direção. Vai e continua. Talvez você está cego, surdo espiritualmente nesta noite. Deus está falando, Deus está prometendo, Deus tem promessas, mas você não está ouvindo. Você está achando que Deus vai falar em certas circunstâncias e Ele não vai falar. Deus está dentro de você e falando com você e operando na sua vida. E Ele quer te sustentar, e Ele quer te levantar para viver coisas maiores. O Senhor já fez tantas coisas boas na sua vida, te deu tantos sinais, tantos prodígios, tantas provisões. Mas por pequenas coisas você quer abrir mão de tudo, meu irmão. Não faça isso. Não abra mão do propósito, não abra mão daquilo que é mais precioso que Deus te deu, que é a presença dEle. Por pequenas coisas que são passageiras, não abra mão daquilo que é eterno para a sua vida. Seja movido pelo Espírito nesses dias. Buscai o teu reino acima de todas as coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de buscar aquilo que é passageiro e busca aquilo que é eterno, aquilo que é da eternidade, não deste mundo, porque as demais coisas serão acrescentadas. Mas você percebe quando a gente abre mão para aquilo que é mais precioso, por pequenas coisas. Como Elias estava abrindo mão daquilo que é mais precioso, do seu chamado, da sua convocação, por causa de uma mulher que trouxe uma notícia ruim para ele: eu vou te matar. Teve medo, porque ele era também um homem natural. A sua imaginação foi atingida, foi abalada. Eu quero encerrar com você em Salmo 121. Quero chamar o ministério de louvor. Salmo 121. Eu amo esse versículo, esse capítulo. Oh Deus. Salmo 121. No versículo 1 ele diz: eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Talvez você está assim nesta noite, clamando por socorro. Você tem olhado, de onde virá a minha resposta? De onde virá o meu socorro? Eu preciso dessa área, preciso desse milagre, preciso dessa ajuda. Socorro. Mano, quando nós estamos naquela situação de pedir socorro, porque a coisa está má. Talvez nessa noite você está assim, clamando, perguntando, questionando: Senhor, de onde virá meu socorro? Como Elias, se escondendo, isolado, como esse irmão se isolou de tudo, abandonou tudo, clamando por socorro. A sua alma está clamando por socorro, a sua imaginação está clamando por socorro,
A sua mente, as suas emoções estão em conflito, o seu coração está perturbado e você está clamando por socorro. Estão falando que é uma das portas abertas e você está descrente disso. Parece que não é para mim, Senhor, porque nada deu certo para mim, socorro. Está aflito, está sobrecarregado, está com peso, está com fardo. Mas Jesus já tirou tudo isso, mas você fica sempre colocando peso. Imaginação, o coração. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Mas ele diz, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem do Senhor, Ele que fez os céus e a terra. Se Ele tem o poder de criar todas as coisas, imagina essas coisas que eu estou pedindo, imagina essas coisas que eu estou clamando a Ele. Versículo 3, Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará, não dorme. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Versículo 5, o Senhor é o seu protetor. Assim como Deus protegeu Elias de Jezabel, assim como Deus protegeu Davi de Saul, assim como Deus protegeu você todo esse tempo, Ele vai te proteger até hoje, porque Ele não dorme, Ele não cochila, Ele é seu protetor, Ele é com você, Ele te deu uma palavra viva em teu coração, e Ele vai cumprir na sua vida. Ele é teu consolo no dia mau. Você está triste, chorando, mas pela manhã a alegria vem. As coisas não deram certo, você perdeu, você teve enfermidades, teve circunstâncias, mas o socorro veio a você, a força veio a você. Você se escondeu na caverna, você se escondeu no deserto, você se isolou de todo mundo, mas a paz te alcançou, a alegria te trouxe de volta. A voz veio até você e te trouxe esperança. A palavra de Deus que é viva e eficaz. O verbo que se fez carne veio até você e te trouxe vida, te trouxe promessa, te trouxe perdão, te trouxe cura, te trouxe suprimento, te prometeu a sua bondade e a sua justiça e te chamou para participar do teu reino, para que você seja movido pelo Espírito, para viver a cada dia o sobrenatural dele. Ele é o seu protetor. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Oh, irmão, a bondade e a misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Oh, sabe, o Senhor é o seu protetor, Ele está ao seu lado como sombra. Você já assustou com a sua sombra? Eu já me assustei. Opa, é a sombra. É o Senhor. Quando você assustar, opa, o que está acontecendo? Provisão do Senhor, portas abertas, bondade do Senhor, porque ela te perseguirá todos os dias. Aonde você estiver, no dia mau, Ele te dará esperança, direções e sabedoria para lidar com quaisquer circunstâncias, porque Ele é o teu protetor. Ah, mas eu me sinto tão fraco nessa circunstância, é tão difícil para mim, mas Ele me sustenta, Ele me fortalece. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, aonde você for, Ele te protegerá. 10.000 cairão à minha direita e 1.000 à minha esquerda, e não seremos atingidos. Ele me protege, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Versículo 7, o Senhor guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, na criação dos seus filhos, no seu casamento, em tudo o Senhor está guardando a sua vida. Agora, hoje e para sempre Ele te guardará. Oh, irmão, para de olhar para si, olhe para o alto, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Eu não olho para aquilo que eu estou vendo, mas sim para aquilo que eu creio. Eu não olho para aquilo que eu estou vendo na minha alma, na minha imaginação, mas eu olho para aquilo que Ele diz ao meu respeito. Os pensamentos dele são maiores que os meus, e os caminhos dele são mais largos que o meu. E se Ele diz que é um ano das portas abertas, essas portas se abrirão sobre a minha vida, e eu viverei o melhor ano da minha vida, porque Ele é o meu socorro. Ele é o meu socorro, Ele é a minha cura,
Ele é o meu milagre, Ele é a minha provisão. Se os médicos dizem que não pode, que não tem mais jeito, os médicos dos médicos dirão, sim, tem jeito. Eu sou o Deus da cura, eu sou os médicos dos médicos, e eu restaurarei a sua saúde, eu restaurarei a sua saúde, eu te darei provisões, eu te darei a saúde de Cristo sobre a sua vida. Em sua alma não haverá mais angústia, depressão, porque a alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e o poder dele opera em nós. Opera em nós. Nurabaxerebe cantarabalabás. Urabalabxerebe cantarabalabás. Eu quero orar com você. Se coloque de pé. Eu quero cantar essa canção, O Escudo. Falei para Jana, canta essa canção hoje, porque tem tudo a ver que eu vou ministrar. Porque não há ferrolhos, não há portas que podem se fechar diante de você. As portas estão abertas, há uma promessa sobre a sua vida. Você é movido pelo Espírito, e você verá o melhor ano da sua vida. Se você hoje se sente tão fraco, desanimado, o Espírito Santo já tirou isso dentro da sua alma. E você viverá um ano de promessas e de realizações, porque Ele é o seu socorro. Assim como Elias viveu coisas extraordinárias, o Senhor te dará coisas maiores, sobrenaturais, porque Ele te deu o teu Espírito sobre a sua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento. Quero convidar a apagar a luz, e você vai cantar essa canção com toda a sua fé. Com toda a sua fé, com toda a sua fé. Ora balabaxerebe cantarabalabasurebe cantarabalabass. Ora balabaxerebe cantarabalabasurebe cantarabalabasurebe cantarabalabass. Xarabalaba cantarabalabasurebe cantarabalabass. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei. Ora balabas. Oh Jesus, oh Jesus. E nunca me cansarei. Ora balabalabalabalabalabas. Posso ouvir a sua voz. Eu posso ouvir. É verdade, Senhor, é verdade, é verdade. Ora balabalabalabas. Ele te tira dessa cova hoje. Oh. Irabalabalaba cantarabalabas. Habitou em terremotos. Desde o sorte que passou. Xarabalabalabas. Sim, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. O Senhor te calma nesta noite. Recordem as estrelas. Oh. Sim, Senhor. Oh, rabalabalabalabalabalabas. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Com a promessa